Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar para vocês o quadro Minhas Histórias. É um quadro onde eu pego uma minissérie ou uma fase, qualquer coisa de um autor em específico e tento comentar sem me prender a dar spoiler, essas coisas assim. É como se eu conversasse com vocês sobre aquela obra. E hoje esse vídeo vai ser dedicado a Grandes Astros Superman, do Grant Morrison e do Frank Whiteley. Bom, pessoal, essa é uma obra que acabou entrando em destaque recentemente pelo pela divulgação do James Gunn, né, de quadrinhos da DC que ele queria se inspirar para o novo universo. O que Grandes Astros Superman tem de especial? Bom, gente, quando a gente vai falar do maior clássico do personagem, ou daquele quadrinho que a gente vai ler e acaba identificando a essência dele, eu acho que você pode falar isso de Grandes Astros Superman. O que ocorre em Grandes Astros não é só a trama em específico, é toda uma revisitação à mitologia do personagem e, ao mesmo tempo, a pontos importantes em uma homenagem. Por exemplo, quando tu vai ler o maior clássico do Batman, querendo ou não, né, que ficou mistificado na cultura pop, é Cavaleiro das Trevas. Quando você olha para o personagem, você lembra desse quadrinho. Eu acho que o maior clássico de algum personagem que entra no imaginário popular é isso. Você olha para o Demolidor, você lembra de A Queda de Murdoch. Tu olha pro, vamos supor, porra, tu olha para os Jovens Titãs, você lembra de O Contrato de Judas? Para os X-Men, Deus Ama, o Homem Mata, ou então a Saga da Fênix Negra, para o Surfista Prateado, Parábola, e por aí vai. O que tem de especial nisso? Né? Você olha para aquilo, você vê que aquilo é tudo que o personagem representa. Não é só questão de poder, é questão de conceito. E aqui, quando você olha Grandes Astros Superman, você olha basicamente o que Superman representa, que é a esperança, que é a evolução da humanidade para algo melhor. Não uma evolução biológica, mas sim ideal. E a obra vai trabalhando isso. Isso daqui é uma homenagem ao que Superman é. O Grant Morrison, aqui, ao mesmo tempo que ele tem aquele vício de trazer coisas da Era de Prata, ele trabalha isso de uma forma que você, leitor, compreenda. Ele vai fazendo a adaptação desses conceitos, ele traz esses conceitos malucos para a modernidade, por assim dizer, mas ele não faz isso falando tipo assim, ó, tem que ser inteligente para entender. Não, ele faz isso de uma forma que você degusta daquilo sem quebrar a cabeça. Agora vamos falar da trama, né? Aqui, um cientista chamado Léo Quinton, ele está fazendo uma excursão no Sol, né, para coletar energia solar. Acaba que o Lex Luthor ele sabota esse experimento utilizando o parasita. E nesse meio tempo o Superman vai lá resgatar esse pessoal. Só que acontece um problema. Pela grande exposição de energia solar, as células do Superman se sobrecarregam e começam a se destruir. Agora ele tem os dias dele contado para morrer. E o que ele vai fazer? Ele vai realizando missões. Aqui essa série ela faz uma referência ao maior mito da mitologia grega dos heróis, que é os 12 trabalhos de Hércules. Eu acho que aqui tu tem uma cartada irônica do Grant Morrison, que é nada melhor do que adaptar a maior história do maior herói grego para o maior herói da DC e dos quadrinhos no geral. Aqui o Superman ele vai realizando missões e ao mesmo tempo tu vai revisitando partes muito importantes da vida do Clark. Por exemplo, tu tem aqui o relacionamento com a Lois. A Lois aqui, ela não sabe que ele é o Superman. Meio que essa série faz esse propósito, né? Que é revisitar a Era de Prata do personagem, onde ela não conhecia a identidade secreta dele.
Você tem também conceitos como uma chave de estrela anã desse tamaninho, de várias toneladas. Tu tem conceitos malucos da Era de Prata que são palatáveis aqui. E a arte do Frank Whiteley, ela tem uma magia meio engraçada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é um traço moderno, você nota um tom meio clássico aqui. Por exemplo, você não tem um Superman hiper musculoso definido, não. Você tem um personagem desenhado como se fosse um quadrinho antigo, pré-anos 90, por assim dizer. Aqui, ó. Olha como é que é a arte do quadrinho. Aliás, essa capa já entrega tudo, né? Essa capa aqui eu acho que vai se tornar um clássico no imaginário popular. Eu tô repetindo muito a palavra clássico. Tu tem, por exemplo, uma reimaginação do mundo bizarro, que é muito bem feita, muito bem construída. A ficção científica que ela é muito bem tratada. Tu tem uma edição focada no Lex Luthor, que aliás é o maior vilão disso aqui. A abordagem do pai do Clark, que é a maior inspiração do Clark, é o Jonathan Kent. Apesar do Jor-El ser uma figura muito boa, tu tem o Jonathan Kent, querendo ou não, como a maior inspiração do personagem em ideais, e isso é bom. Ao mesmo tempo que o Morrison também ele usa essa é a minha edição favorita. O Morrison ele utiliza para fazer autorreferência, que ele acaba abordando aquela saga DC 1 milhão. Só que você não precisa ler DC 1 milhão, calma. Você vai ler essa história aqui e vai pensar, pô, que história bacana, né? O Lex aqui, eu acho que é uma das melhores representações do personagem. Tu tem aqui um gênio maléfico, que tem inveja do Superman. Ele esbanja inveja do Clark aqui. E isso é essencial pro personagem, porque querendo ou não, quando a gente fala do Lex Luthor, a gente não pensa tipo assim, num personagem igual o Coringa, por exemplo, que tem tipo uma relação patológica com o Batman. Não, o Lex, ele tem inveja do Clark. Ele não pensa assim, ah, o Superman é um estorvo. Não, aliás, ele pensa que o Superman é um estorvo, mas não naquele sentido de tipo assim, vou assaltar um banco, ele é um estorvo. Não. Aqui tu tem uma relação de ódio puro de tudo que Superman representa, e isso é muito bem abordado, muito bem construído. O Morrison, ele conseguiu desenvolver o maior vilão do Superman e o Superman na obra dele. E isso eu acho que é o essencial. Eu acho que quando tu pega um clássico do personagem, né? Quando tu pega, tipo assim, aquele quadrinho que representa o herói, querendo ou não, esse quadrinho ele tem que representar duas coisas. Os conceitos do herói, e ele tem que representar muito bem o principal vilão desse herói. Quando você vai ler A Queda de Murdoch, por exemplo, que já teve minhas histórias aqui no canal, você tem uma grande representação do Rei do Crime. Você tem uma abordagem incrível do personagem. Você não tem uma abordagem leviana dele, não. Você tem a obra ali tratando o que ele representa para a vida do Demolidor. E aqui o grande Zayas, ele representa isso. O Superman, ao mesmo tempo que ele faz o bem para a humanidade, né? Ali o Lex ele gera ódio. E tem um momento que o Lex ele num diálogo com o Clark, né, sem conhecer, sem saber a identidade secreta, o Clark foi entrevistá-lo na prisão. O Lex fala que se não fosse pelo Superman, ele teria feito um grande bem à humanidade. Aí o Clark, como Superman, algumas edições depois, vai visitar o Lex e fala: você tem uma chance, aproveita esse tempo, porque a grande jogada do Morrison nessa fase aqui é a seguinte: o Lex é condenado à pena de morte. E o que ele quer fazer? Ele quer que o Superman morra antes dele. Aí tu pensa, cara, que idiota. Não. Você vê que o ódio dele pelo Superman é tão grande que ele quer ter essa vitória por cima do personagem. E é uma coisa pífia. E chega a ser engraçado.
Aí ele chega e fala, o Clark chega e fala com ele, olha, se você falou que se eu não fosse por mim, tu faria um grande bem à humanidade. Nesse meio tempo que tu tá na prisão antes da cadeira elétrica, você pode fazer bem à humanidade sem eu te impedir. Ele simplesmente pega e cospe ali no vidro que ele tava preso. E, cara, chega a ser engraçado isso. Tu vê que o ódio dele é tão grande que ele mesmo se impede e ele tenta justificar as falhas dele em cima do inimigo dele. E isso é muito engraçado, porque entra naquela máxima. Todo vilão é o herói de sua história. Acabou que o Lex se tornou isso. E a relação com a Lois aqui, eu acho que foi bem abordada. Eu acho que, tipo assim, não é a obra que melhor aborda a relação do Clark com a Lois, porém, olhando naquele olhar da Era de Prata, né, a namorada do Superman que se põe em apuros, é muito bem feito. E tem uma edição aqui focada nela que é muito boa, que tem o Sansão e o Atlas. Quem viu o filme animado, essa aqui basicamente já é manjada. Tu tem também uma edição focada no Jimmy Olsen. Tanto é que o Jimmy Olsen chegou a ter uma série, um quadrinho chamado Superman, o Jimmy Olsen amigo do Superman, né? Aqui o Clark, ele faz uma poção com o DNA dele codificado para a Lois de aniversário ganhar 24 horas de poderes. E essa edição é muito divertida, porque ela passa uma leveza, um certo grau de leveza para essa morte. Outro também que passa leveza é a edição focada no Jimmy Olsen. Tu tem referência à morte do Superman, tu tem referência às várias cores de Kryptonita. Aqui é muito divertida. Agora, minha edição favorita continua sendo a número 6. E minha segunda favorita é a focada no Lex. O Evangelho segundo Lex Luthor. Tem uma doideira aqui, que eu vou até reler, né? Que chega a ser engraçada, que ele fala assim mesmo. Sabia que Moby Dick, a obra de Herman Melville, pode ser recitada a frequências tão altas que se torna uma perfuratriz sônica capaz de abrir rocha sólida? Cara, isso daqui é total coisa da Era de Prata. Não é nenhuma doideira do Morrison. Provavelmente isso daqui rolou em alguma coisa do tipo da Era de Prata. É muito engraçado. E ele fala do Clark, ele mesmo expõe ali, tipo assim, que se não fosse o Superman, Clark Kent seria popular. E, cara, a doideira dele é a melhor. A edição focada no Jonathan Kent e nas referências ao DC 1 milhão é muito boa, que aqui tu vê essa aqui eu de certa forma me senti emotivo. Por quê? Porque tem um diálogo dele muito bacana com a mãe do Clark, né, que é a Martha, onde ele fala o seguinte, ele fala que o Clark, ele não nasceu para ser da fazenda, do campo. Ele nasceu para coisas grandiosas. Ele veio para o mundo para coisas grandiosas. E querendo ou não, muita gente vai pensar, claro, ele é o Superman. Não, quando teu pai e tua mãe eles te amam, né? Quando eles veem um potencial em você e você tá para baixo, eles chegam e falam isso. Eu acho que vocês já devem ter escutado isso de algum parente que gosta muito de vocês e, cara, isso é muito bonito, essa concepção dos personagens. E tu tem uma cena muito triste, que é a morte do Jonathan, que é quando o Clark tá lutando contra um monstro cronológico, né? Aí a super audição dele tá ampliada e ele não escuta mais o coração do pai dele bater. E ele sai correndo até o pai dele, cara. É de cortar o coração. E esse quadrinho abre com uma frase do Jonathan Kent recitada pelo Clark no velório, que é: se mede alguém não pelo que ele diz, mas pelo que ele faz.
E querendo ou não, é isso que essa obra representa também. O personagem ali nos últimos dias de vida dele, né? Ele basicamente ele vai tomando atitudes para tornar um futuro mais próspero para a humanidade. E tem uma coisa engraçada que aí o Grant Morrison ele dá uma leve endoidada que é na edição número 10. Ele vai resolvendo problemas como a cidade engarrafada de Kendor, a relação dele com a Lois, e tem uma coisa que ele faz durante o quadrinho que é simular um mundo onde o Superman não existia. E é o nosso mundo. E no final da história tem lá um dos criadores dele desenhando ele num quadrinho. Ou seja, não existe lugar onde Superman não exista, né? Ele sempre vai existir de alguma forma, como uma ideia ou um ideal. E isso é muito bonito. E tem outra parte aqui do quadrinho, que aí já é mais aventuresca, são as duas partes mais aventurescas aqui. Uma é do mundo bizarro e a outra é de dois kryptonianos. Um é parente dele até, são dois astronautas que acabaram vindo parar na Terra. E são partes que não deixam o quadrinho ruim, não são partes fracas também, pelo contrário, eles mantêm a proposta da obra. Aqui ó, a abordagem do mundo bizarro, aquele quadradão ali, né? E é muito legal ver a interação dele com os bizarros. Tem um bizarro, que é uma versão dele que é chamada de Zibarro. Por quê? Porque ele é um bizarro inteligente e ele é desprezado pelo povo dele, ele despreza eles também. E ele vive numa eterna agonia. Mas é inspirado no Clark e ele acaba tentando mudar o pensamento. Aí depois tem a maldição dos Superman substitutos. Tem até um diálogo aqui que eu acho que o Zack Snyder tirou daqui, né? Não querendo criar polêmica, mas é muito parecido o diálogo do Zod com o Clark aqui, que é que ele poderia ter construído um novo Krypton em cima dessa imundície. É uma edição muito legal, eu gostei. O final dele é muito bom, porque mostra aquele ideal do Clark de tentar também regenerar as pessoas e ver o lado bom. Bom, pessoal, o que eu posso dizer dessa obra, né? É uma obra muito boa. Como eu falei aqui com vocês, são abordagens, assim, avassaladoras do personagem. Tu tem umas revisitações ótimas na mitologia dele. E a referência à morte chega a ser engraçada, né? Que é uma referência bem rápida, mas muito divertida na história do Jimmy. Ele usa um soro para parar o Clark, que estava ficando maligno por causa de uma kryptonita preta. A volta das kryptonitas coloridas. É isso, gente. É uma história que eu acho que se o James Gunn for adaptar no cinema, eu não acho que ele vai adaptar no primeiro filme, né? Até porque aqui representa um final, entre aspas, do personagem, né? Um final de carreira. Então, o que ele deve fazer? Ele deve pegar a atmosfera desse quadrinho, pegar alguns elementos e passar para o filme. Agora, a trama deve ser mais baseada nas mensagens do personagem do pós-crise, que é óbvio. Mas isso aqui, cara, assim, tem gente que não gosta, claro. Já tem gente que não gosta de Watchmen, de Cavaleiro das Trevas, e gosto é uma coisa que é uma benção, que se todo mundo tivesse o mesmo gosto, ia ser um mundo muito chato, né? Mas, eu não gosto do Superman, mas eu quero pegar um quadrinho para conhecer o personagem. Pega esse aqui. Se não gostou, vai procurando outros clássicos, mas esse aqui é o maior. O maior clássico do personagem, querendo ou não. Tem gente que fala da morte, entre a foice e o martelo, mas no imaginário popular, o quadrinho que se imortalizou como a maior obra do personagem é Grandes Astros. Querendo ou não, quando entra em debate público, a obra que é o carro-chefe do Superman é Grandes Astros. Assim como Batman e Cavaleiro das Trevas,
Como eu falei, Jovens Titãs, Contrato de Judas, por aí vai. Não saberia falar o maior clássico da Mulher Maravilha e do Flash, por exemplo. Do Flash muita gente falaria Flashpoint, mas Flashpoint é uma coisa da DC como um todo. Eu acho que tem outras obras ali que representariam melhor o Flash. Mas enfim, é isso, gente. A maior obra do personagem. Vou deixar o link aí na descrição. Comentem o que vocês acham. Gostaram do vídeo? Eu tô meio enferrujado porque eu fiquei muito tempo parado sem produzir esse tipo de vídeo. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.